Boa noite, estamos iniciando mais um programa De Volta para Casa, aqui na TV Evangelizar. Um espaço onde nós queremos comunicar os princípios eternos da fé católica de maneira prática e de maneira acessível. Eu sou o professor Eduardo Faria e eu te faço companhia nessa noite de quarta-feira. Esse também é o primeiro programa da TV brasileira focado em contar a história daquelas pessoas que já amavam a Jesus, mas caminhavam distante da Santa Igreja e um dia perceberam que a Santa Igreja é a plenitude da fé e retornaram para casa, retornaram para a Santa Igreja Católica. Como você já sabe, todo o primeiro bloco do nosso programa é uma conversa que eu tenho com você sobre algum ponto da fé católica e nós estamos nessa sequência acerca dos dogmas marianos, os dogmas acerca de Nossa Senhora. Então nós já tivemos um programa no qual nós falamos sobre Nossa Senhora como Arca da Nova Aliança, como a Nova Eva. Nós também já conversamos sobre o primeiro dogma mariano, que é a maternidade divina. Em seguida, nós conversamos sobre o segundo dogma, a virgindade perpétua de Nossa Senhora. E hoje, nós vamos conversar sobre um dogma que foi definido até que recentemente, historicamente falando, que é o dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Maria foi, no momento da sua concepção, preservada da mancha do pecado original. E, de novo, é um dogma que levanta disputas, incompreensões, questionamentos. Como assim Maria nasceu sem pecado? A Bíblia diz que todos pecaram. Que história é essa de ela ter sido preservada da mancha do pecado original? Eu preciso entender isso e eu vou procurar, nessa nossa breve conversa, explicar alguns princípios acerca da importância desse dogma. Mas antes, eu preciso te lembrar algumas coisas. Primeiro, todo dogma mariano é uma declaração cristológica, antes de tudo, ou seja, todo dogma acerca de Maria aponta para uma verdade sobre Cristo. Qual que é a verdade que o dogma da Imaculada Conceição fala sobre Cristo? O ente que foi gerado no ventre de Maria é um ente santo, é um ente santo, é o próprio Deus encarnado, e ele não poderia habitar um útero manchado pelo pecado. E assim como no Antigo Testamento a Arca da Aliança era totalmente pura, totalmente santa, totalmente sagrada, purificada, porque trazia dentro de si as tábuas da lei, o cajado de Arão e o maná que caiu do céu, como que no Novo Testamento, Nossa Senhora, que trouxe dentro de si a própria palavra de Deus, o pastor que nos rege e o pão vivo que desceu do céu, como que ela não será imaculada? Mas uma segunda coisa que eu sempre lembro vocês quando o assunto são os dogmas marianos, é que os dogmas marianos também são uma afirmação eclesiológica. O que isso quer dizer? É uma afirmação que aponta para a própria igreja em si. Quando eu digo que é uma afirmação eclesiológica, eu quero dizer que Maria é modelo de igreja. E Maria é imaculada desde a sua concepção, mas a igreja do Senhor um dia será imaculada. De modo que Maria é desde a sua concepção aquilo que eu e você seremos um dia. Então eu pontuo essas duas questões e agora eu quero ler para você o que o Papa Pio IX disse quando na bula Ineffabilis Deus, em 1854, quando ele proclamou esse dogma.
em honra da santa e indivisível Trindade, para decoro e ornamento da Virgem Mãe de Deus, para exaltação da fé católica e para o incremento da religião cristã, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, e com a nossa autoridade, declaramos, pronunciamos e definimos, como doutrina revelada por Deus, o seguinte: a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua concepção, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha de pecado original. Eu quero chamar a atenção para vocês dessa cláusula que tem na definição dogmática. Ah, Eduardo, como que Maria pode ter sido imaculada, se ela é descendente de Adão e Eva, se ela também herdou, como todo ser humano, a mancha do pecado original, como que ela foi imaculada? Ela não herdou a mancha do pecado original por uma razão muito simples. Jesus a preservou da mancha do pecado original. Como que Deus fez isso? Olha o que diz na definição dogmática. Em vista dos méritos de Cristo. Os méritos de Cristo agem na minha e na sua vida, perdoando os nossos pecados, mas age prospectivamente. Jesus morreu e os méritos dele são aplicados a nós. No caso de Nossa Senhora, os méritos de Cristo agiram retroativamente. Ora, Eduardo, se Maria foi imaculada, por que ela disse que Deus era o salvador dela? Se ela foi imaculada, ela não precisava de salvador? Esse é um argumento que eu ouço muito. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se você cai dentro de um buraco, e eu chego lá e lanço uma corda e te tiro do buraco, eu te salvei do buraco, certo? Mas se você está caminhando na direção do buraco, e quando você está prestes para cair, eu digo, cuidado, há um buraco, e te seguro e não te deixo cair, eu também te salvei do buraco. Jesus nos salvou, nos tirando do lamaçal do pecado. E Jesus salvou sua Santíssima Mãe, não permitindo que ela caísse no lamaçal do pecado. Em vista dos méritos de Cristo, ela foi preservada. Para encerrar, a gente precisa se lembrar também que Nossa Senhora é o cumprimento da profecia de Gênesis 3. Ela é a mulher, ela é a nova Eva, que participa com um novo Adão da nossa salvação. E assim como Eva sucumbiu à tentação do anjo caído debaixo do madeiro, trazendo pecado para o mundo, Maria disse sim à palavra do anjo, e debaixo do madeiro, Maria viu o seu filho sendo entregue para a salvação de todo mundo. De modo que, se o novo Adão é o santo de Deus, a nova Eva é toda imaculada. Esta é a doutrina, este é o dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Um dogma que aponta para a santidade do Cristo encarnado, mas também que aponta para o fato de que Maria é, desde a sua concepção, o que eu e você seremos um dia. Esta é a nossa esperança. Não saia daí, porque no próximo bloco nós vamos entrevistar o Dr. Scott Hahn. O Dr. Scott Hahn é um acadêmico de abrangência mundial, um dos grandes teólogos católicos da atualidade, um escritor prolífico, e ele foi um dia pastor presbiteriano, se tornou católico e se tornou uma das maiores vozes da teologia católica contemporânea, e teremos a alegria de recebê-lo aqui no nosso programa. Então não saia daí, daqui a pouquinho estaremos de volta para o segundo bloco do programa, De Volta para Casa.
Estamos iniciando o segundo bloco do programa De Volta para Casa, aqui na TV Evangelizar. E hoje nós contamos com a presença muito especial do Dr. Scott Hahn, um teólogo católico de abrangência internacional. Ele que é um escritor prolífico, ele que tem dezenas de livros lançados, e ele que foi também um pastor protestante e se tornou católico, nos concede a alegria dessa entrevista. Dr. Hahn, thank you very much for being with us tonight. Thank you for being available for this interview for the Brazilian audience, and I hope that we can have a nice talk for the Brazilian audience to get to know your conversion story and be inspired. Dr. Scott Hahn, muito obrigado pela sua presença conosco nessa noite, obrigado pelo tempo dedicado a contar para a audiência brasileira acerca da sua história de conversão. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante para o público brasileiro. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Não há de quê. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com você. Eu sei que você é católico já há muito tempo, mas eu sei que antes de ser católico, você já amava Cristo. Então nos conte como que você se converteu a Cristo primeiramente. Então, atualmente estou em Ohio e tenho 64 anos. Então, temos que voltar o relógio em 50 anos para quando eu tinha 14. Eu era um delinquente juvenil e eu encontrei Cristo. Na verdade, foi Ele que me encontrou. E eu fui, então, treinado por um evangélico para estudar as Sagradas Escrituras. E eu acabei me apaixonando por Nosso Senhor pelas Sagradas Escrituras. Durante os últimos 3 anos de ensino médio, ao mesmo tempo, o evangélico que estava me ensinando era brilhante, mas também protestante e anticatólico. Eu também me tornei protestante e anticatólico, até mais do que ele por meio de Martinho Lutero, João Calvino e outros. Então, quando eu fui para a universidade, eu estudei teologia. Eu estudei grego para que eu pudesse ler o Novo Testamento em sua língua original. Ao mesmo tempo, eu só lia a Bíblia de novo, e não achava nada católico até aquele momento na universidade. Mas eu achei cada vez mais Jesus Cristo. Depois da universidade, quando eu me formei e me casei, tanto a Kimberly quanto eu nos formamos na mesma universidade, no mesmo dia, e depois naquele mesmo verão nos casamos. Depois da nossa lua de mel, nós nos dirigimos até Boston, Massachusetts, onde nós dois começamos a estudar teologia no mestrado, no seminário teológico Gordon Conwell. E foi aí que as coisas começaram a mudar, bem gradualmente, mas ao mesmo tempo, profundamente. A primeira mudança foi a Kimberly descobrindo o ensinamento de João Paulo VI sobre contraceptivos, sobre abertura para a vida, de um jeito que nos chamaria a confiar na senhoria de Cristo nas nossas vidas e em nosso casamento, de um jeito que não era só dando continuidade à lei natural, mas também às escrituras sagradas, mas também na tradição evangélico-protestante. Nós descobrimos que protestantes e católicos estavam lado a lado quanto ao que se refere a um casal casado, estando aberto para a vida toda, vez que eles renovam o pacto matrimonial. Então, estando convencidos disso, nós acabamos descobrindo que, talvez a Igreja Católica possa estar certa. Pelo menos de vez em quando. Então, no ano seguinte, conforme eu terminava o meu próprio programa de estudos, eu estava me preparando para me formar como o melhor da turma, mas eu fiz a mais incrível descoberta. No meu último ano de mestrado, que foi sobre os grandes padres da igreja,
eu tive aula com professores brilhantes que eram especialistas no Antigo e no Novo Testamento. Doug Stewart, por exemplo, Mary Klein, Gordon Fee, David Schuller e outros, mas ninguém nunca construiu uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento do jeito que os grandes padres da igreja fizeram. Então, quanto mais eu estudei isso, mais eu percebi que essa é a maneira de tirar um sentido profundo das Escrituras. Quando você dizia que você e sua esposa, estudando sobre contracepção, perceberam que a Igreja Católica pode estar certo de vez em quando. Eu lembro que quando eu era pastor presbiteriano, eu gostava muito da teologia de Santo Agostinho, São Jerônimo, Santo Atanásio, Santo Ambrósio. E eu percebi, estudando a teologia deles e a vida deles, que eles não eram simplesmente bons teólogos, mas eles eram católicos. Eles eram devotos de Nossa Senhora, eles oravam pelos mortos, eles tinham imagens, eles criam na presença real de Cristo. E perceber isso me ajudou a abrir meus olhos para a fé católica. Perceber que esses teólogos da patrística eram católicos teve um papel na sua própria conversão? Bem, sua experiência e minha experiência, eu acho, são muito parecidas. Quando eu volto para o meu último ano no seminário, preparando-me para a formatura, eu também fui contratado por uma igreja em Fairfax, Virgínia, a Igreja Presbiteriana da Trindade, já que eu também estava me preparando para a ordenação. Então, eu peguei todo aquele material que eu encontrei dos grandes padres da igreja e eu comecei a aplicá-lo para a minha pregação. E todo domingo, também as minhas aulas, nas noites de quarta e de domingo também. O que eu descobri foi que a minha congregação estava ficando cada vez mais empolgada pelas Sagradas Escrituras, pelos grandes padres da igreja, mesmo eu não compartilhando as minhas fontes. Eu só estava tentando ficar um passo à frente, lendo ou Santo Ambrósio, ou Santo Irineu, ou Santo Agostinho. Mas a conexão entre o Antigo e o Novo Testamento estava me levando cada vez mais para dentro das Sagradas Escrituras, mas cada vez mais para dentro da visão de Cristo que todos os grandes padres da igreja compartilhavam nos primeiros 400 ou 500 anos. E o que eu descobri enquanto eu pregava e ensinava esse material era que era centrado em Cristo, mas de um modo eucarístico, enquanto na nossa igreja era uma igreja muito centrada no pastor, tudo baseado em mim e nas minhas habilidades de pregação. Era uma adoração inteiramente focada nos sermões, para que tudo se encaminhasse para o meu sermão. E talvez tivesse comunhão, mas era somente pão e suco de uva, nem mesmo vinho. Nós só fazíamos 4 vezes ao ano, então eu comecei a sentir quão longe, quão distantes nós estávamos do que a igreja antiga era, porque era centrada em Cristo. Era a Eucaristia, o clímax da adoração, não era somente o sermão, aquilo era a preparação para a culminação, que era a Eucaristia. E conforme eu fui descobrindo essa centralidade da Santa Eucaristia, eu fui descobrindo o realismo. Não é só o simbolismo, a real presença de Cristo, não é só Cristo, mas os anjos e santos, a Mãe de Deus, os mártires. A visão que eu comecei a descobrir nos grandes padres da igreja coincidiu perfeitamente com as visões de João, que eu achei o livro de Revelações, onde você tem os anjos e os santos, a mulher revestida de sol, a mãe do Messias junto dos mártires que não estão mortos, estão mais vivos do que nós estamos rezando, aliás, vivos que nós e ainda estão rezando por nós. E nós estamos unidos a eles. Eles estão cantando as mesmas músicas, eles estão oferecendo o mesmo sacrifício da ovelha. E junto do incenso vêm as canções do céu. Eu comecei a perceber o grande abismo entre como eu estava liderando a minha igreja durante uma adoração e como os primeiros padres da igreja estavam liderando os fiéis no contexto da igreja antiga.
Era tão eucarística a comunhão dos santos, as orações pelos mortos, a veneração de Maria, Virgem Santíssima, e o fato que havia uma ordem sagrada, uma hierarquia, como diria Dionísio, uma ordem sagrada, uma hierarquia que era eclesiástica, mas também refletia os 9 coros celestiais dos anjos. Era lindo. Então, em menos de 2 anos de ensino e pregação, eu percebi que eu estava tendo uma crise de fé, porque a discrepância entre o que eu estava passando para a minha congregação e o que eu estava descobrindo na igreja antiga estava se tornando tão grande, tão distante. Eu sabia que eu tinha que seguir minha consciência e, por uma questão de integridade, entregar a minha demissão e me afastar daquela igreja e ir em busca de uma igreja que combinaria com o que eu encontrei nos grandes padres da igreja. Então, as coisas se tornaram mais e mais católicas, o que, para mim e para Kimberly, foi um choque, porque eu não era somente um evangélico, um não católico, eu era um calvinista, um reformista, eu era um anticatólico. E não era intolerância, não era preconceito, era convicção enraizada em um profundo mal-entendido e distorções que os primeiros padres da igreja estavam esclarecendo. Então, pelos próximos 2 ou 3 anos, eu comecei uma intensa imersão nas Sagradas Escrituras e no estudo dos primeiros padres da igreja, e se tornou claro para mim, cada vez mais, tudo está saindo católico, até a Sagrada Virgem Maria, até a doutrina mariana e a devoção mariana, que era a última coisa no mundo que eu esperava. Eu também passei por essa crise de fé, e parte dessa crise, a culpa é do Senhor, porque eu assisti uma palestra sua em Apocalipse 12, e eu falava, gente, como que eu nunca vi isso antes? E também eu li o seu livro, Todos os Caminhos Levam a Roma, me ajudou muito, juntamente com a minha esposa, nessa jornada. E eu lembro que eu encontrei algumas dificuldades doutrinárias. No caso do senhor, qual foi a principal dificuldade em termos de doutrina, de dogma, que o senhor teve para assentir? Como que o senhor superou essas dificuldades? Eu diria que o mais desafio que tive a princípio foi a Eucaristia. Por quê? Eu sabia que os católicos não só celebravam a Eucaristia, eles adoravam o Santíssimo Sacramento. E se isso não é nada mais que pão, eu acreditava que era um símbolo sagrado, era profundo e sagrado, mas ainda era só pão. Então, se você está adorando pão de todos os tipos diferentes de idolatria, essa talvez seria a mais baixa de todas. Mas quando eu percebi que não, Cristo era o Cordeiro. Você não podia sacrificar uma bolacha com formato de carneiro no Antigo Egito, porque nenhum de vocês gosta de carne de carneiro. O carneiro tinha que morrer, o sangue tinha que escorrer, mas o cordeiro tinha que ser comido. E isso não era uma opção, isso era o clímax. Então, em João 6, capítulo 6, versículo 4, nós lemos que era o período da Páscoa, um ano antes da morte de Cristo, e naquele contexto ele não estava falando só de ser o pão da vida, mas também dando seu corpo e sangue pela vida no mundo, e que você deve comer o seu corpo e beber o seu sangue. E de repente eu percebi que ele teria que morrer, ele teria que derramar o seu sangue pelos nossos pecados, mas ele também faria provisões em seu próprio corpo para que nós recebêssemos o Cordeiro em seu clímax e culminação. Então, o que parecia ser o Monte Everest, um pico intransponível, não tem como eu aceitar isso. De repente, é quase como um anjo me levantando. Com a ajuda dos grandes padres da igreja e da Bíblia, quando você lê o Novo Testamento, considerando o Antigo, e vê como o Antigo é realizado no Novo, a conexão entre os acontecimentos e a Eucaristia. Então, eu saltei este obstáculo, aparentemente intransponível. Depois da Eucaristia, vejo Maria, o Papa, o Purgatório, os santos. E cada vez o que eu descobria era, o que parecia
parecia tão contestável, tão impensável. Quando você conecta o antigo e o novo, você tem a orientação dos grandes padres da igreja e o ensinamento do magistério da igreja. Você percebe que tudo isso se encaixa, como domínios caindo em série. Era a Eucaristia, era Maria, a doutrina mariana, a devoção mariana. Como mencionei, a concepção imaculada também era a nova Eva, pela suposição celestial. Ela era a arca da nova aliança, tomado pelo filho de Davi da sagrada Jerusalém, como Davi levou o pacto da antiga Jerusalém para os primeiros judeus. Ela era a rainha-mãe, então ela é coroada e está sentada no trono, assim como Salomão fez com sua mãe, em 1 Reis, capítulo 2, versículo 19. Então, eu estou descobrindo a Eucaristia, Maria, o Papa, tudo. Em Mateus, capítulo 16, estou vendo que Jesus não só dá Simão a Simão um novo nome, mas as chaves do reino. Então você volta para Isaías 22 e você descobre que o soberano tinha um gabinete real, que Salomão teve 12 ministros, mas que só um deles era o primeiro-ministro, e ele era o único a quem o rei confiava as chaves do reino, as chaves da casa do seu pai. Momentos que combinam o antigo e o novo, esses impedimentos intransponíveis, e eu conseguia superá-los, ultrapassá-los facilmente e ver que os grandes pais da igreja não debatiam esse tipo de coisa, mas celebravam como a maneira que Cristo realizou o antigo pacto ao estabelecer o novo. Amazing. Thank you, Dr. Han, for sharing so much wisdom with us, for sharing your story with us. We're coming to the end of this segment, but please don't go anywhere, because in the next segment, we're going to be answering questions from the audience, and I need your help. Muito obrigado, Dr. Scott Hahn, pela sua presença, por compartilhar tanta sabedoria, compartilhar sua história conosco, mas não vá embora, porque no próximo bloco nós vamos responder perguntas da audiência e eu conto com a sua ajuda. E você também não saia daí, porque daqui a pouquinho estaremos de volta com o Dr. Scott Hahn, respondendo perguntas que vocês nos enviaram. Até logo! Estamos iniciando o terceiro bloco do programa De Volta para Casa, aqui na TV Evangelizar. Hoje contamos com a presença do Dr. Scott Hahn. Ele contou para a gente no segundo bloco a sua história de conversão e agora ele vai nos ajudar a responder algumas perguntas da audiência. E eu estou achando até que eu vou fazer a pergunta e deixar a resposta com ele, porque com certeza ele vai trazer muita sabedoria para nós. Doutor Scott Hahn, a primeira pergunta vem do Isatiel Pinheiro da Silva, de João Pessoa, Paraíba. E a pergunta dele é: por favor, me explique as passagens bíblicas que falam sobre os irmãos de Jesus. Boa pergunta. Ok. Primeiramente, vamos dar um passo para trás e olhar para como, por séculos, a cultura judaica foi estabelecida baseada na família estendida. Quando você ouve falar nos irmãos e irmãs de Jesus, o que você precisa reconhecer é: primeiro, não tinha nenhuma palavra em hebreu para primo. Então você chamava seus parentes mais próximos de irmãos. Irmãos. Normalmente, eles eram irmãos de sangue. Mas se você não tivesse irmãos de sangue, seus primos seriam chamados irmãos e a palavra grega anépsios seria usada para se referir a eles também como primos. Agora, se prestarmos atenção, e eu não tenho tempo para entrar nos mínimos detalhes, eu só vou indicar duas coisas. Número 1, quando você vê como é ao pé da cruz e você cuidadosamente estuda os nomes das mulheres e você conecta os nomes dos irmãos de Jesus, você começa a sentir o que a Igreja Antiga, São Jerônimo,
que tomou por certo que esses eram de fato os parentes mais próximos, mas não irmãos de sangue de Jesus. Isto é, eles não eram filhos de Maria. A segunda coisa que eu diria é, ali, ao pé da cruz, especialmente em João capítulo 19, o que Jesus faz quando ele confia a Virgem Santíssima ao querido discípulo, dizendo, mulher, eis aí o teu filho. E depois ele disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Ao confiar ela, a custódia e o cuidado de São João, o discípulo amado, se Jesus tivesse irmãos de sangue, esse gesto não só teria sido ilegal, mas não teria feito sentido algum socialmente. Se ele tivesse irmãos mais novos para cuidar de sua mãe, naturalmente eles o fariam. Se ele só tem parentes próximos, que são verdadeiros irmãos e irmãs, mas não são filhos e filhas da Virgem Santíssima, então o que ele fez na cruz com Maria e João, ao pé da cruz, faz todo sentido. E mesmo antes de eu considerar me tornar católico, quando eu estava ministrando um curso sobre o Evangelho de João, num seminário protestante, usando o grande luterano alemão Hildesberg, em seus 2 volumes enormes de seu comentário sobre João, Rustenberg de fato diz que Jesus não tem irmãos e irmãs de sangue. Considerando o que ele está fazendo, confiando a Virgem Santíssima ao discípulo amado, não faria sentido nenhum, não só seria contrário aos costumes judeus, mas à lei judaica. Então, seguindo Rustenberg, eu comecei a perceber que os irmãos e irmãs de Cristo eram de fato irmãos e irmãs no sentido judaico. No primeiro século, porque eles eram os parentes mais próximos, claro, o que Jesus faz a confiar Maria ao discípulo amado só faz sentido se aqueles irmãos e irmãs não fossem irmãos e irmãs da Virgem Santíssima. Essa é a versão curta, mas é aquela coisa. 2 anos antes de eu entrar na igreja, eu já havia superado esse obstáculo e entendido por que São Jerônimo, durante o século IV, considerou Ovídio não somente um herético, mas um tonto, proclamando que a Virgem Santíssima tinha outros filhos, quando todos os cristãos reconheciam o absurdo dessa afirmação. É interessante que a Bíblia fala dos irmãos de Jesus, mas a Bíblia nunca fala dos filhos de Maria, fala do filho de Maria, Jesus. A Bíblia nunca diz que Maria teve outros filhos. E uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos é que o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora tem profundas implicações cristológicas. O senhor poderia comentar sobre isso? Boa pergunta, Eduardo. Por um lado, quando eu era protestante, eu reconhecia e professava o nascimento virgem de Jesus. Isto é, Maria era uma virgem. E isso preserva e ilumina o mistério de que o pai de Jesus é Deus. Você sabe e que isso não é o resultado de uma concepção biológica natural. Por outro lado, o que eu comecei a perceber é que nas Escrituras e na Igreja Antiga, a ideia de que o Senhor Deus usaria Maria para trazer o seu amado filho para dentro da raça humana não era somente um recipiente temporário, do mesmo jeito que você usaria uma caixa para enviar livros. Não, era uma mulher que foi consagrada desde o momento da sua concepção até o final de sua vida na Terra. Ela foi consagrada e, sendo assim, ela é descrita em Lucas, assim como em Apocalipse 11:19, como a Arca da Nova Aliança, a Arca do Novo Pacto. Então, quando você olha para a virgindade perpétua de Maria e o aspecto sagrado superior da Arca da Aliança, você tem uma sensação de que a consagração da Virgem Santíssima para carregar a palavra transformada em corpo não foi só uma tarefa de 9 meses, foi uma consagração de uma vida inteira. E assim como a Arca da Aliança continha a palavra em pedra, as tábuas da lei. O seu ventre continha a palavra encarnada, aquele também contendo o texto oculto. Ela continha o pão da vida, mas ela também viveu com ele, rezou com ele, brigou com ele, andou com ele, conversou, ensinou a falar e a ler.
Então, o relacionamento entre Jesus e Maria também é entendido nas Escrituras e na Igreja Antiga como o relacionamento entre o novo Adão e a nova era. E todos nós sabemos que o novo Adão foi consagrado em seu próprio celibato, em seu sacrifício, mas ao mesmo tempo ele é o noivo. Então, tinha um tempo que os grandes padres da igreja faziam um sentido profundo das Escrituras para mostrar que, como a nova Eva, ela é igualmente consagrada a Deus, como a arca da nova aliança. Ela passa a sua vida inteira sendo uma testemunha da presença de Deus feito homem no mundo. E, mais uma vez, isso é o que São Jerônimo está dizendo no final do século IV, que isso não é uma opinião da minoria, isso não é uma convicção que ele tem, isso era o consenso, isso era o ensinamento da igreja, isso era a voz de todos os fiéis, que ela é Maria, sempre virgem, sempre consagrada. Assim como você não usaria seu vestido de casamento para ir a uma festa, assim como você não usaria um cálice para a Eucaristia em um piquenique, a Virgem Santíssima não é só uma virgem temporariamente, ela é perpetuamente consagrada e o resultado disso é a sua virgindade perpétua. Eu vou te fazer uma última pergunta, e não é uma pergunta da audiência, mas eu até deixei minha ficha ali, porque é uma pergunta muito pessoal. Quando eu me tornei católico, eu deixei de ser pastor, isso me custou muito. Isso me custou emprego, salário, reputação, as pessoas pensaram que eu tinha enlouquecido. E uma vez o Senhor me disse, doutor Rainha, eu nunca esqueci, que obediência atrasada é desobediência. Eu não me esqueci disso. E nesse momento aqui no Brasil, muitos pastores têm entrado em contato comigo, porque eles estão convencidos da verdade da fé católica, mas estão com medo das consequências de se tornarem católicos. Nesse final de programa, que palavra de sabedoria e encorajamento o senhor daria para estes pastores? Ótima pergunta, Eduardo. E eu sei que é algo que nós dois compartilhamos, então deixe-me deixar por um lado e pelo outro lado. Por um lado, quando eu descobri que a fé católica era escritural, quando eu descobri que as Sagradas Escrituras não só vieram da Igreja Católica, mas, ao entender propriamente, estavam me levando de volta a ela, isso foi o maior desafio da minha vida. Eu era um pastor, eu era bem-sucedido, eu era um professor em um seminário, e eu havia obtido pelos meus 20 e tantos anos todas coisas que eu esperava ter quando eu tivesse 50. Então, descobrir que a Igreja Católica era verdadeira significava suicídio profissional. Era o fim da minha carreira, era a perda de amizade, não só com os meus amigos de infância, mas com os meus colegas também, com minha família. Foi a maior humilhação da minha vida. Eu sempre gostei de ser gostado. Todo mundo quer ser popular. De repente, eu me tornei um leproso dentro de minha própria casa, dentro da minha profissão. Eu estava fazendo o impensável e só estava fazendo porque eu senti que Deus estava chamando. Eu só estava considerando porque eu confiava na senhoria de Jesus Cristo. Eu só persisti porque eu queria ser fiel às Sagradas Escrituras e não escolher a dedo as coisas que eu iria obedecer, só se elas fossem convenientemente práticas. Por outro lado, a experiência que eu acabei tendo com a verdade das Escrituras, ficando viva com o poder de Cristo na Sagrada Eucaristia, com a beleza da comunhão dos santos, que me mostrou uma família. Eu estou perdendo muitos membros da minha família na terra, mas ganhando muitos mais no céu e na terra. Eu era um protestante, eu era um evangélico, eu tinha sido pentecostal no ensino médio e daí eu me tornei um calvinista e todas essas coisas, mas tudo que eu, uma vez, tinha, eu não perdi toda a verdade do Evangelho. Eu retive e eu descobri que a bondade era ainda maior. As únicas coisas que eu tive que largar foram todos os elementos de orgulho terrestre, de respeito humano e, apesar disso, ser extremamente doloroso e humilhante, eu nunca tive nada como isso na minha vida inteira.
tendo que largar coisas que minha mulher e meus filhos contavam comigo para segurar, para poder providenciar a eles. Qualquer coisa que eu tinha, eu considero inútil comparado ao que eu ganhei. O próprio Cristo na Sagrada Eucaristia. Eu me lembro de Romanos, capítulo 8, versículo 17, sobre como nós somos chamados para ser não só filhos de Deus, mas herdeiros juntos com Cristo, contanto que soframos com Ele, para que possamos ser glorificados junto dele. Meu sofrimento não foi martírio, não foi uma prisão, foi humilhação, foi a perda profissional de uma carreira de amigos. Mas eu digo que Paulo fala no seguinte verso, que não vale a pena comparar os sofrimentos à glória que nos espera. Não. E a integridade da graça que eu descobri ao entrar na Igreja Católica, a grandeza da fé, da graça e uma verdade que é toda a verdade e nada além da verdade, infalível, autoritária e que muda toda a vida. Agora, depois de mais de 35 anos de ter me tornado católico, não só posso dizer o que eu abracei. Não foi só verdadeiro, foi lindo, foi poderoso. Eu não tinha ideia de quão verdadeiro, quão lindo e quão poderoso a fé era. Eu só segui o que eu encontrei nas Escrituras. Eu segui a voz de Cristo. Eu me submeti à senhoria de Jesus Cristo, de um jeito que parecia ser a perda de todas as coisas. Mas o que eu recebi em troca é muito melhor. Ele não me mostrou o que eu ia receber. Ele não me mostrou que eu ia me tornar um professor, que eu iria terminar o meu doutorado. De um jeito, eu acabei conquistando muito mais, mas não foi o sucesso profissional como um professor e escritor. É sobre ser um discípulo fiel e mostrar à minha mulher e meus filhos que esse é o caso. E é por isso que eu estou convencido que nós temos um dos nossos filhos, Jeremy, é agora padre Jeremy. Ele acabou de celebrar o seu aniversário de 1 ano de padre. Meu filho mais velho, o Michael Hahn, é doutor no Younger. Eu passei uma semana com ele na Academia de Teologia Kajak. Ele é um professor de escrituras em um seminário de Maryland, que eu acho que forma mais seminaristas, mais sacerdotes do que qualquer outro seminário. Nos Estados Unidos, faz um trabalho muito melhor que o pai dele fez e ainda faz. Então agradeço a Deus. O que eu recebi quando eu vi no que eu estava me metendo parecia um cavaleiro entrando na escuridão da alma. Só então que eu acabei sendo abraçado por uma luz muito maior. Amazing. Thank you very much, Dr. Hahn. Maravilhoso. Muito obrigado pela sua presença e muito obrigado pela sua companhia conosco. Que Deus abençoe vocês. E quarta-feira que vem estaremos juntos novamente às 8 horas da noite para mais um episódio do programa De Volta para Casa.